Boa noite pessoal, tudo bem? Para quem está acompanhando essa nossa jornada, uma jornada de muito carinho, uma jornada de muitos conhecimentos, uma jornada de muita solidariedade. A Jumara, uma jornada única de mulheres ancoradas na razão e no amor, é um evento que foi pensado, idealizado, desejado por mim para poder homenagear as mulheres de forma em geral, mulheres nossas aí que nos acompanham por todo um instante, né, em nossas vidas, mulheres que foram muito especiais em minha vida, tal como, por exemplo, né, algumas tias muito queridas, tal como, por exemplo, a minha sogra que dá nome a esse evento. E aí, eu quero muito poder contar com o apoio, com a ajuda de todos vocês que estão nos assistindo, que vão nos assistir, seja pelo Instagram, seja pelo Facebook, seja pelo YouTube. E não importa se está sendo hoje, se vai ser amanhã, eu quero muito poder contar com a ajuda de vocês para que nós possamos doar. Eu tenho pessoas aqui das mais diversas, que estão doando o seu tempo para esse evento. E algumas delas estão doando mais do que tempo, como é o caso, por exemplo, da Alexandra Marafilho, né, a CEO da AMA, que nos transformou em um evento, além de solidário, também sustentável. Né? Ela, com muita gentileza, com um coração enorme, ela nos transformou em um evento solidário, sustentável, onde tudo que está sendo realizado aqui por nós está sendo o CO2 que nós, né, nos utilizamos, que nós trabalhamos nesse movimento nosso de viver, ele está sendo convertido aí a depois plantarmos árvores. E o que significa isso, gente? Significa que nós vamos estar criando vida com esse evento. E por estarmos criando vida com um evento como esse, é que nós temos que respeitar a vida, que nós temos que ajudar aqueles que estão com dificuldade de viver. E aí, né, eu digo a vocês que o GAAC entra como sendo uma instituição que está fazendo esse papel, que está auxiliando pessoas a viver melhor, viver numa condição em que eles podem e devem possibilitar-lhes, né, aí uma condição melhor. Eu vou só aproveitar para ver aqui um detalhezinho aqui que me parece que não está indo para o YouTube. Deixa eu dar uma conferida aqui. Vamos lá, vamos ver se tá. Opa, tá sim, olha que maravilha. Fiquei aqui na dúvida e vamos confirmar, né? Tá sim, ó. Recebi aqui a mensagem que não estava, mas opa, tá sim. Então olha que fantástico. YouTube, Facebook, Instagram, vamos lá, hein, gente. Vamos fazer isso daqui de uma forma bacana. E como eu estava dizendo, nosso evento é um evento sustentável, é um evento solidário, e eu quero muito que vocês reparem que aí ao lado, para quem está assistindo no YouTube, para quem está assistindo no Facebook, tem um QR Code. Esse QR Code, você clicou nele. Ah, mas eu não tenho como clicar agora. Agora, salva a tela. Printa essa tela aí, guarda, depois você dá um jeitinho ali e acessa esse QR Code. Você vai poder fazer aí um depósito direto, uma doação direta para o GAAC, sem intermediários, sem nenhuma transferência a terceiro, que depois é direto para o GAAC. Então aproveita aí, ó, printa essa tela, ou já, se você estiver no computador, na televisão, aonde você estiver assistindo, já acessa ali com a câmera do seu celular e doe o que você puder.
R$1, 2, 3, 10, 100, o que você quiser. É muito importante isso, tá? E hoje, nesse momento, né, que para mim é gratificante, para mim diria extraordinário, porque é a possibilidade que eu tenho de retribuir aquilo que eu já em muito tive. Aquilo que eu muito já tive de alguém que eu tenho um respeito e um carinho muito grande, né? Eu tenho hoje como convidado uma pessoa que vai nos falar da força das mulheres empreendedoras no enfrentamento de crise. Gente, crise. Será que estamos vivendo isso hoje, no momento de pandemia? E aí, para isso, eu vou chamar uma economista, professora, pesquisadora, doutora, que foi uma das pessoas a qual eu tive a grata oportunidade de conviver ali por um tempo, ter aula com ela no meu mestrado. Marcela, você está por aí, Marcela? Opa, tô aqui. Olá, boa noite, seja muito bem-vinda. Já quero externar meu eterno agradecimento por essa sua generosidade e disposição de estar conosco aqui. Imagina, eu que agradeço aí o espaço para a gente bater um papo, né? Espero aí fazer uma contribuição, não só, né, para as mulheres empreendedoras, mas realmente para a comunidade e que seja um papo bem gostoso. Vamos lá, eu tenho certeza, você é uma pessoa de um conhecimento e de um coração tão enorme que não tem como, né? Eu que fico um pouco acanhado aqui e espero, né, conduzir com você aqui um momento que seja muito bom para todos que estão nos vendo, que são pessoas muito importantes e que eu honro de forma assim grandiosa. Seja onde você estiver, em qual plataforma você estiver, saiba que tem também o meu grande agradecimento. E Marcela, começa se apresentando para a gente, por favor. Se então eu vamos for te lá. apresentar, eu vou ficar aqui a noite inteira. Então vai ser mais fácil, né? Eu apresento de forma um pouco mais rápida. Bom, então, como o César me apresentou, sou Marcela Moraes, sou doutora em administração pela Universidade 9 de Julho, né? Também sou mestre em gestão e desenvolvimento regional pela Universidade de Taubaté, que, né, é o programa que eu atuo assim, com grande carinho, né? Que eu retornei à casa, a Unital sempre foi a minha casa. Né? Eu sou empresária, tenho uma empresa de consultoria, além disso, né, como ele falou, eu sou escritora, mas ainda no começo, a gente está ainda com o desenvolvimento de algumas obras acadêmicas, né? Agora também, recentemente, fui aceita no pós-doutorado da USP, lá do Instituto de Estudos Avançados, e eu acho que basicamente é isso, né? Então a gente está, e estudo empreendedorismo já há um certo tempo, né? Uma paixão que eu venho desde 2007, né? E aí, em forma de agradecimento, o professor Edson querido, que sempre me apoiou, né? Porque como economista, né? Sou economista de formação de graduação, a gente sempre quer o mercado financeiro. Trabalhei em banco, né? Por 6 anos. E aí, fui para o mestrado, e aí a gente faz um quebra de paradigma, né? Quando a gente vai para o mestrado. A gente chega lá querendo mudar o mundo, né? Eu queria pesquisar mercado financeiro, né? Eu queria ser, assim, né? A menina do Wall Street, né? E aí, né? O professor Edson foi meu tutor, meu mentor, e foi meu orientador no mestrado. Ele falou, não, vamos estudar as pequenas empresas, vamos estudar inovação, vamos estudar estratégia. Eu, nossa senhora, e agora? Não sei nada disso. E acabei me apaixonando. Então, eu já tenho aí 13 anos que eu venho pesquisando essa área de empreendedorismo de base tecnológica, empreendedorismo feminino, né? Agora também trabalhando um pouquinho com a questão do empreendedorismo social, que aí agora a gente vai dar uma vertente aí mais de gestão de cidades, né? Com a questão aí dos resíduos sólidos, que a gente pode gerar de empreendimentos com esses resíduos sólidos, então é o que a gente vai trabalhar agora, né, na parte aí do pós-doutorado. E
Nessa jornada aí, já estou acabando, gente, eu fui para o Canadá e fiquei na cátedra de empreendedorismo com um cara assim super fantástico, o professor Louis Jacques Fillion, que é considerado o pai do empreendedorismo, que também foi uma escola maravilhosa. E aí, né, que a minha paixão aumentou mais para o empreendedorismo, né? Então a gente vem aqui para bater esse papo, fazer alguns spoilers, né, de uma pesquisa que eu estou fazendo em relação aí ao empreendedorismo, essa situação de crise, né, não só de pandemia, mas, né, como sair de crise. Então, vamos lá. Então, deixa eu já começar te perguntando, o que é crise, Marcela? Crises são momentos de dificuldades que o ser humano passa, né? Todavia, né, se tivermos um olhar mais positivista, ou sim, a gente, como no empreendedorismo a gente fala, né, um olhar de oportunidade, a gente consegue encontrar ótimos negócios nesse momento de dificuldade, né? Então, tem vários, né, aqueles ditados populares, né, que falam assim, né, o empreendedor é aquele que, enquanto uma pessoa está chorando, o outro está vendendo lenço, né? Então, quer dizer, porque no momento de crise de uma pessoa, aquela pessoa acaba enxergando uma oportunidade, né? E eu tenho essa visão, que eu acho que, assim, esses momentos de crise são momentos nos quais podemos fazer transformações em nossas vidas, apesar das dificuldades, né? Então, enxergar oportunidade aonde muitas vezes é muito difícil, às vezes impossível de você enxergar essa oportunidade. Caramba, que legal, né? Encarar a crise como um momento ruim, mas que também pode nos trazer algo bom, né? As oportunidades. E o empreendedorismo? Como é que nós poderíamos definir o empreendedorismo? Né? Empreendedorismo, ato de abrir uma empresa, né? Não só uma empresa, mas um negócio, um conceito, né? Por isso que ainda surge aí o empreendedorismo social, empreendedorismo internacional. É um movimento aí que tem nesse de abrir uma organização, abrir um conceito, né? Então, o empreendedorismo é esse ato de criar uma organização, uma empresa, né? Então, seja ela uma empresa de uma pessoa só, como a minha, né, como uma empresa aí com 10 mil, 100 mil indivíduos, né? Então, todas têm a mesma importância quando se analisa dentro de uma situação econômica, né? Então, se você tem definição de empreendedorismo, tem assim, N, né? Então, se você for para o lado econômico, é esse ato de abrir a empresa, né? Já o lado comportamental, você tem o empreendedorismo mais no sentido de característica do empreendedor, o perfil do empreendedor, aquela pessoa arrojada, que muitas vezes ela não precisa abrir o seu negócio, mas ela ter uma visão de oportunidade dentro da organização que ela trabalha. Né? Então, eu sou professora da Universidade de Taubaté desde 2013 e eu posso dar uma ideia inovadora para a instituição. Então, eu posso estar passando por um processo de empreender, né, dentro da minha organização. Então, é ter uma nova ideia, né, é enxergar oportunidades, né, como a gente iniciou a nossa fala na questão da crise, né, é a busca das oportunidades. Então, quem busca oportunidades e explora essas oportunidades é considerado, então, empreendedor, seja ele da sua empresa ou dentro da empresa que ele trabalha. Que bacana, isso é o famoso intraempreendedorismo? Isso mesmo. As pessoas esquecem, né, que existe essa modalidade de empreendedor, né, que é o intraempreendedor. E hoje, assim, é pouco explorado dentro das organizações. Hoje a gente tem pessoas muito criativas dentro das empresas e que precisam, então, aí ter o seu espaço. Hoje a gente acaba tendo uma rotina muito, que eu falo, para empreender e para inovar, muito cruel, né? Porque você tem uma carga de trabalho muito grande, você tem uma rotina muito grande dentro das empresas e você perde a sua criatividade, né? Então, quando você abre esse espaço de criatividade para a pessoa pensar fora da caixinha, né, ela consegue enxergar oportunidades, né? E aí gerar muita riqueza, então, para a empresa. Bacana. Então, já sei que o momento de crise é um momento de oportunidades, né, de turbulências, transformações, mas também de oportunidades.
sei que o empreendedorismo é um movimento de abrir, de inovar em algum momento, seja internamente na empresa a qual você atua, ou de repente externo, né? Você criar algo novo. E aonde fica a mulher nesse papel todo aí, nessa situação toda? Como é Bom, que nós está a mulheres. mulher, né? Essa é a nova mudança, né, que está ocorrendo dentro do mercado de trabalho feminino, né? Então a gente observa, né? A mulher no passado, né, não tão longínquo assim, era dona de casa, cuidava da família, dos filhos. E aí a gente começa a observar uma mudança também no sistema econômico. O que acontece, né? A renda real da população, ela começa a ficar mais apertadinha, né? Então, o homem, que era o provedor aí, né, de todo o suprimento da casa, começa a ter alguns problemas financeiros. E aí a mulher, ela vai para o mercado de trabalho, né? Não só por causa disso também, né, gente? Pela nossa independência, por vontade de ir trabalhar, a gente começou a conquistar espaço dentro do mercado de trabalho, né? E aí surge, então, quer dizer, a mulher, ela vê aí uma força muito grande nesse ato de, opa, eu sou independente, eu posso abrir a minha empresa, né? E eu posso contribuir para a renda da minha casa ou não, né? Eu posso ser sozinha e ganhar o mundo, né? Então, o importante aí é realmente a mulher num papel de destaque, né? Então, hoje, a mulher como empreendedora, ela ganha esse espaço de grande importância, principalmente nesse cenário de pandemia que nós estamos vivendo, né? Na segunda-feira, foi até um fato interessante, eu dei uma entrevista sobre o mercado de trabalho em geral, né, no período de pandemia, e a gente observou que o mercado de trabalho feminino foi o que mais sofreu na pandemia, né, porque a mulher teve que voltar para casa porque os filhos, né, estavam em isolamento, aula remota. Então, o que aconteceu? Eu tive que voltar para minha residência. Muitas pediram demissão, ou muitas foram mandadas embora realmente, até por questões, né, alguns explicavam assim, você tem que cuidar do seu filho, você não consegue vir trabalhar, então, né, infelizmente a gente não vai continuar com o seu trabalho, né, e em situações. Todavia, a gente observou que foi um momento de crescimento do empreendedorismo feminino, né? Então, as mulheres, né? Olha, eu sei fazer um doce, começaram a vender doces, bolos, né? Na parte de beleza. Então, na verdade, elas não ficaram desempregadas. Eles observaram que no meio da crise tinha uma oportunidade de continuar trabalhando, mas estando dentro de casa. E muitas dessas mulheres falaram assim, não volto mais para o mercado de trabalho, achei o meu lugar. Então, o lugar das mulheres é onde ela quer estar, né? Seja ela sendo empreendedora, seja ela sendo uma engenheira, né? Eu conheço várias mulheres que são soldadoras, que são, né, que trabalham na construção civil, então que são pessoas que encontraram o seu lugar, né? Então, esse é o grande lado bonito do empreendedorismo feminino, né? Porque eu posso unir várias ações e também ter o meu negócio. Que bacana isso, né? Isso parece um dos nossos entrevistados, aqui, um dos nossos convidados, ele falou isso, né? Essa frase, dizendo assim, virou uma frase clichê. A mulher tem que estar onde ela quiser. Mas é uma grande realidade, né? Você acabou de afirmar aí, mulheres soldadoras. Quando que, por exemplo, no século passado, né, e que não está tão distante, né, nós ouviríamos algo assim, a mulher na construção civil, só se ela fosse sapatão, né, ela já era julgada, já era ali estabelecido um padrão para ela, um parâmetro para que se ela estivesse nesse mercado, né, ela não tinha ali aquela aceitação social como um todo. E hoje a gente já vê que isso vem se
se minimizando, né, vem fazendo com que a mulher venha ganhando o espaço devido dela. E aí, né, essa pesquisa que você nos trouxe, né, a mudança de patamar da mulher. Eu deixo de ser empregada e passo a ser empregadora, passo a ser gestora. Me lembrou a Andréia, né, uma também das nossas convidadas aqui, que falou exatamente isso. Ela saiu de uma empresa onde ela tinha cuidava da parte administrativa na construção civil e hoje ela atua ainda na construção civil, só que hoje com uma empresa dela. Então essa evidência, né, que você nos traz, realmente aí pode ser confirmada em muitos momentos. E agora com a crise, talvez até mais, né? Com essa pandemia. Não, com certeza. E assim, eu discordo um pouquinho que a questão do que é um jargão, né? Ou é algo que parece que ficou rotineiro, né? Que o lugar da mulher é onde ela quiser, mas ainda a mulher ela sofre muito preconceito, né? Dentro do mercado de trabalho, ainda, por mais que estamos, né, com uma maior frequência em ambientes que muitas vezes era masculinos, né? Hoje a gente ainda sofremos com isso, né? Então são ações como essa que nos leva a pensar que o papel da mulher dentro do mercado de trabalho é muito importante. Então realmente a gente não tem que ter medo do que a gente quer fazer, né? Eu quero ser professora, eu vou ser professora. Eu quero ser engenheira, eu vou ser engenheira, né? Eu quero ser arquiteta, né? Eu quero, né? Gente, eu vi um tempo atrás uma moça que era mestre de obras, né? Assim, que é a profissão mais voltada para o masculino do que ser mestre de obras. Eu acho que assim, a gente tem que sempre mostrar o nosso lugar, o nosso papel, né? Lógico, a sociedade está mudando, sim, a gente tem vários ambientes que eram estritamente masculinos e que hoje acolhem muito bem as mulheres, né? Mas ainda a gente tem uma coisa que aqui no Brasil é muito doloroso, a diferença salarial, né? Então a gente tem homens e mulheres trabalhando na mesma função e recebendo salários menores, né? Então, por exemplo, diferente que lá no Canadá, onde você não tem um salário igualitário. Ainda isso é muito utópico, mas, por exemplo, no Canadá, a diferença salarial entre homens e mulheres é pequena. Mas isso ainda é um fator cultural. Precisamos trabalhar a cultura, né, de inserção da mulher dentro do mercado de trabalho, né, que não é porque eu sou mulher, que, né, o César é homem, somos seres humanos. E temos que tratar as pessoas como seres humanos. Todos nós somos iguais. Né? Depois, quando a gente chega no momento difícil, né, seja ele por uma questão pandêmica, por uma questão de saúde, né, porque cada momento da nossa vida a gente passa por crises, né? Então, a gente pode estar num momento super bom, né, da economia e tudo mais, e a gente tem um problema, né, como você passou, como eu passei, como muitos que nos escutam hoje já passaram ou estão passando por um problema de saúde, né, e a gente passa por essa crise. Dentro dessa crise, a gente acaba ganhando forças, né? Então, assim, sempre o meu apelo que eu faço quando eu falo, seja de empreendedorismo, seja de mercado de trabalho, seja de economia, seja de qualquer assunto que, às vezes, eu vou exaltar a mulher, não é porque eu vou exaltar a mulher, eu vou exaltar um ser humano. Todos nós somos iguais, né? E depois, quando partirmos, somos iguais, né? Então, não vai ter diferença. Então, eu acho que, assim, o mercado de trabalho precisa ver isso. Eu não vou tratar a Marcela porque ela é mulher, e eu não vou tratar bem o César porque ele é homem. Eu vou tratar bem a Marcela porque ela é um ser humano, eu vou tratar bem o César porque ele é um ser humano. Isso é fantástico, né? A humanidade das pessoas é o que difere do animal propriamente. Porque somos animais na definição de espécie ali, mas essa questão da humanidade é o que nos difere. E realmente, muitas e muitas vezes ela é deixada de lado. Muitas e muitas vezes nós acabamos sobrepondo interesses pessoais,
econômicos, financeiros, das mais diversas ordens, esquecendo a pessoa. E aí entra nessa questão que você levantou, né, da diferença salarial. E eu me recordo do mestrado que o meu estudo foi voltado a mulheres em cargos de liderança estratégicos, né? Ou seja, o mais alto escalão, aquela pessoa que tem comando, tem a condição de tomar decisões nas organizações. E aí, entrevistando coronel, gerentes dos mais altos escalões, isso ficou evidenciado. Isso realmente ficou evidenciado. Então, quando você citou isso, eu tenho certeza que a gente não fala só daquele cargo mais operacional, mais baixo numa organização. Ele vai até o topo da pirâmide. E isso realmente é triste, porque as mulheres elas têm se mostrado cada vez mais iguais em capacidades, em habilidades. Então não tem por que diferenciar a questão salarial. Não tem, não existe uma razão real para isso, né? E por isso que o empreendedorismo feminino ele é uma crescente, né, aqui no Brasil. Porque em dados momentos as mulheres elas se sentem incomodadas dentro das organizações por falta dessa valorização, né, que a gente acaba enfrentando muitas vezes, né? Novamente, gente, tem as suas exceções, não são todas as organizações, né, que trata de forma diferente. A gente conhece várias organizações que têm esse lado humanizado, né, que, como comentamos, mas algumas ainda têm esse preconceito, né? Isso não é só com as mulheres, mas é com todas as vezes etnias, gêneros, entre outros. E aí surge, então, essa questão da mulher ter essa força para ir empreender, buscar o seu espaço, né? E aí o empreendedorismo vem muito forte. Né? Então, você observa aí grandes exemplos de mulheres abrindo redes, né, na área da beleza, né, restaurantes, empresas, né, eu trabalho muito com empresas de base tecnológica que desenvolvem inovação, né, que a gente chama as startups, que é aquele crescimento rápido. Então, dentro das pesquisas, eu observo mulheres encabeçando projetos inovadores, e muitas vezes com impacto social, na área da educação, na área social, né? Por quê? Porque ela não quer fazer a diferença só para ela também quer fazer a diferença para a sociedade. Né? Então, e aí você vê, né, o quão forte é esse movimento feminino dentro do empreendedorismo. Né? Eu conheço alguns projetos nos quais algumas empresas que, além da proprietária ser mulher, ela contrata só mulheres, né? E mulheres, muitas vezes, que passaram por algum problema pessoal, por alguma agressão, seja física, seja psicológica, né, que tem alguma vulnerabilidade social, então ela quer ajudar essas mulheres a se inserir dentro do mercado de trabalho. Então, hoje o empreendedorismo feminino vem fazendo algumas diferenças, principalmente nessa questão quando se analisa nos benefícios sociais. Né? Que história, assim, de pensar, né, e analisar o quão maravilhosa é, né? Você pensar uma empresa que abriga só mulheres, que traz para dentro dela só mulheres. Algo legal, algo bacana. Já seria algo divino. Mas ainda pensar em situações em que a mulher teve que fazer diversos tipos de enfrentamento e se sujeitar a condições ruins para ela, né? Ruins enquanto ser humano, enquanto pensando o viver numa sociedade. E aí essa empresa ela traz esse tipo de mulher para dentro, né? E aí me vem à mente a palavra empoderamento, que eu acredito que caiba muito bem dentro do empreendedorismo, né? Essa questão do empoderamento feminino hoje, que permite às mulheres serem cada vez mais donas de si,
cada vez mais independentes do homem, né? Como é que é para você essa questão do empoderamento atrelado ao empreendedorismo? Assim, parece até é difícil de falar essa questão do empoderamento e do empreendedorismo. Eu falo que realmente é uma palavra que está sendo muito usada, isso, né? Mulher, né, empoderada. Eu acho que a gente, assim, tem que ser empoderada em qualquer momento da nossa vida, mas, assim, acho que um pouco da minha vivência, né? Às vezes, quando a gente fala, sou empoderada, sou melhor do que o homem, não. Eu volto naquela fala, somos todos iguais, né? Eu gosto muito disso, eu gosto de falar, né, que não é o homem ou a mulher que está na frente, ambos estão um ao lado do outro, né? Então, para você construir uma sociedade, você precisa de todos, né? A gente não consegue construir uma sociedade sozinho, né? Então, assim, as mulheres, com esse movimento de empoderamento, eu acho que deu força para essas mulheres para empreender, né? Para acreditar na sua força interna, né? Eu posso, então eu vou lá e faço, né? Mas muitas vezes eu falo que, assim, crise e oportunidade, elas caminham juntas, né? E são duas palavras que geram o empreendedorismo de forma muito clara, pelo menos para mim, né? Por quê? Porque, assim, eu vou contar uma historinha super rapidinha, né? Então, em 2012, eu morei 1 ano no Canadá, então fui fazer meu estágio doutoral lá, na HEC Montreal. Como eu disse, eu falei que eu fiquei na cátedra de empreendedorismo da Bombardier, porque eu estudava, na época, o setor aeronáutico, então eu tive essa grande oportunidade. Mas eu tive um supervisor lá super bacana, o professor Louis-Jacques Filion, né? E aí, o Filion um dia me deu um desafio, que ele estava com um projeto de entrevistar mulheres, porque ele gostava muito de contar histórias de empreendedores. E ele estava montando um livro só de histórias de empreendedoras mulheres. E ele falou, Marcela, eu vou te dar 2 entrevistas para que você faça e depois a gente discuta sobre isso. Eu falei, ok. E uma dessas entrevistas foi de uma muçulmana. Ela foi vendida no país dela, né, e um canadense, na época, estava no país, acabou, entre aspas, comprando ela do marido e trouxe ela para Montreal. E aí ela apanhava, e era, assim, uma situação totalmente, assim, complicada, né? E aí ela começou, e aí a minha primeira pergunta foi, mas que força que você teve para empreender, né? Porque ela tinha uma empresa lá no Canadá, no qual ela vendia maquiagens. E aí eu falei assim, nossa, você vende maquiagem, sofreu horrores, né? Você usa, né, todo o aparato muçulmano, então, assim, só os olhos e assim, só a face que aparecia, e você é uma das empresas que mais vendem maquiagem para mulheres muçulmanas. E ela falou assim, olha, por quê? Porque eu vivi na pele, eu vi na crise que a maquiagem disfarça imperfeição, disfarça tristeza, e eu quero vender felicidade, porque eu não quero vender tristeza, eu já fui uma pessoa triste, né? E aí eu vi na minha dificuldade, na minha força interior para ajudar outras mulheres, né? E além disso, além dela ser empreendedora na área de maquiagem, ela também é empreendedora na área social, né? Então ela fala que ela compra mulheres, não é porque ela compra mulheres, ela vai e resgata mulheres em situações, né, degradantes em países muçulmanos, né, que sofrem aí ainda violências gravíssimas, e ela traz para trabalhar com ela lá em Montreal. Então, isso para mim é empoderamento feminino, né? Eu acho que é você se levantar, buscar forças internas e superá-las, né? Então a gente não pode usar o empoderamento feminino para o lado ruim, né? Então isso que eu só queria trazer para vocês, mas é importante. Nós temos que buscar força porque somos capazes, né? Nós, como pessoas, podemos transformar o mundo. Um pouquinho de cada vez, mas a gente consegue transformar. Essa história, ela realmente é emocionante, né? E mostra a força da mulher, né? Mostra o quanto a mulher, quando quer, faz.
e realmente aquilo que você colocou, né? O homem também, quando quer, faz, né, a diferença no mundo. Né? Nós podemos fazer isso, mesmo que seja pouquinho, pouquinho. Né? Nós temos várias histórias de pessoas, né, que resgataram, no período de grandes guerras mundiais, né, que resgataram judeus, que resgataram pessoas que estavam ali próximas à morte, e essas pessoas elas passaram a ser parte da história e contar a verdadeira história para nós, que hoje nos evidencia nos livros, em filmes, porque foram pequenos atos, né, pequenos gestos, que com certeza transformaram o nosso mundo para melhor. E aí, né, me vem algumas personalidades, né, à cabeça, né, algumas mulheres aí que a gente pode chamar de ícones. Mas eu gostaria de saber de você. Tem alguma mulher que em algum período dessa aí, né, de crise, que para você tenha se destacado por meio do empreendedorismo, alguma que de repente seja uma referência para você, ou que você possa nos dizer, olha, essa daí empreendeu de um modo bacana, hein? Bom, nossa, acho que eu ficaria a noite inteira aqui, porque acho que todas as mulheres, para mim, são grandes exemplos, né? Eu acho que se eu falar o nome de alguém, eu posso até ser injusta. Eu acho que todas as mulheres que se saem do seu mundinho e saem para empreender, eu acho que já é um grande feito, né? Então, né, quem tem Netflix, eu tenho uma série, né, depois eu até pego e passo o nome, que agora eu esqueci, que fala realmente, foi a primeira mulher negra dos Estados Unidos a empreender, né? Então, eu acho que é um grande exemplo disso, né? Da força da mulher, mas assim, eu me inspiro em todas as histórias, né? Eu escuto várias histórias, não só aqui na nossa região, né? Aqui, né, no Vale do Paraíba, mas fora do Brasil, em regiões, né, como Norte, Nordeste, e que estão lá buscando o seu espaço. Né? Então, realmente eu não tenho uma pessoa, porque eu acho que até seria injustiça, né? Se eu falasse que eu tinha uma admiração, eu tenho admiração por todas as mulheres. Eu acho que nós podemos ser empreendedoras, né? E a gente não precisa se esforçar, né? Não precisa ter medo. Acho que a gente precisa ir lá e encarar essa batalha. E aí, já que você falou de regiões, tem alguma região aqui no nosso país que mais se destaque nesse empreendedorismo feminino? Tem alguma região que de repente tem um percentual, um número maior que outras? E por quê? Tem sim, a gente tem duas regiões que têm um grande destaque, né? Primeiro é a região sul, né? Perdão, a região sudeste, até pela questão da atividade econômica, por respirarmos empreendedorismo, acho que aqui fica mais fácil ser empreendedora, né? Ou empreendedor, como a gente está discutindo aqui, né? Porque a gente respira empreendedorismo, a gente respira inovação, a gente respira sistema econômico, né? Então, principalmente aqui em São Paulo. Mas, por incrível que pareça, a gente tem um crescimento do empreendedorismo feminino no Norte e no Nordeste. Né? Por quê? Porque lá são pessoas, a gente observa um crescimento de famílias que são chefiadas por mulheres. Né? Muitas vezes, né, o pai, o homem, ele sai da residência, vem para o Sudeste e para o Sul trabalhar, a mulher fica sozinha cuidando da família. E ela começa a verificar que ela precisa fazer alguma coisa. Então, a gente vê um movimento muito forte na região Norte e Nordeste, nesse crescimento do empreendedorismo feminino, até por essa característica das mulheres, então, estar comandando os lares, né? Ou até porque por motivos de separação, né? Então, a gente tem essa característica muito forte, então. Então, apesar de não parecer, a região Norte e Nordeste está aí em grande expansão no empreendedorismo feminino. Hoje nós temos aí um pouco mais de 40%
dos nossos lares no Brasil, né? E isso pensando que os dados estatísticos, eles são relativamente antigos já, né? Nós vamos ter um novo censo agora, que pode, de repente, fazer com que esse número seja visto com mais realidade, né? Mas hoje ainda, né, os dados anteriores nos indicam que 40 e poucos por cento, né? Não me recordo agora, 41, 43% são de lares chefiados por mulheres, né? Então, isso que você nos disse é realmente um índice bastante grande que demanda da mulher aí a necessidade de buscar formas, né, para manter os seus lares, né? E essa manutenção de lar, né, ela tem alguma coisa que a gente possa pensar ou dar de dica ou de repente falar para essa mulher aí que é comandante de um lar, que de repente está pensando aí em algum tipo de negócio, o que hoje a gente consegue vislumbrar de negócios potenciais? Negócio potencial, César, é aquele negócio que eu amo, que eu gosto, né? Tudo que você faz com paixão, tudo que você faz com querência, né, é um negócio de sucesso, né? Então, estou falando para aquela pessoa que está dentro da sua residência querendo fazer uma transformação de vida. Primeiro, faça uma análise do que eu gosto. Eu gosto de cozinhar, por exemplo, eu gosto de comer, eu não sei cozinhar, então quem cozinha aqui em casa é meu marido e minha madrinha, né? Eu gosto de comer, então eu não posso abrir um negócio de culinária, eu vou à falência, né? Porque acho que eu vou comer tudo, uma que eu nem sei cozinhar. Mas tem gente que tem uma habilidade na cozinha, assim, fantástica, né? Faz um caldinho, faz né, o famoso PF, uma marmitex, comece, né? A maior dica que eu dou é pense no que você ama e coloque isso em ação, né? Então, e a fase do planejamento é muito importante, né? Como que eu vou fazer? Qual é o meu público? Como que eu vou atendê-lo? Eu vou atender pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, né? Agora a gente não pode ir porta a porta, mas, né, fazer uma live. Então, hoje a gente tem algumas ferramentas de divulgação do trabalho, mas o importante é começar, né? E quando a gente ama o que faz, isso desponta. Que legal, né? É bacana reforçar isso, porque hoje a gente tem visto aí muita gente procurando vender fórmulas mágicas de sucesso, né? E aí isso, né, dito por ti aí, é algo que realmente só reforça o que devemos fazer aquilo que somos bons, né? Eu ouvi um tempo atrás que nós devemos ensinar ao outro aquilo que é óbvio para nós. Porque se é óbvio para nós, a gente tem um grande conhecimento daquilo e a gente consegue transmitir. Se não é óbvio para nós, fica meio complicado de passar para o outro, né? No empreendedorismo, tem-se um pouco disso, né? Eu vou buscar aquilo que está dando dinheiro, né? Ou eu vou buscar aquilo que eu sou esperto, que eu sou conhecedor. Então, as pessoas, é isso que é um grande problema na área do empreendedorismo, né? Acho que a sua fala assim, foi muito pertinente na questão, né, buscar fórmulas mágicas. Não existe fórmulas mágicas para o empreendedorismo. Existe o quê? Um planejamento, né, você ter o conhecimento da área que você quer atuar, isso é importante. Mas se você não ama aquilo, você não vai conseguir nem se especializar, né? Tem um grande exemplo que acho que eu recomendo para todo mundo buscar a história da dona da Sodier, a dona Creuza, né? Quando ela iniciou o processo, o primeiro bolo que ela fez, ela era doméstica, e ela fez dentro da casa, né, da pessoa que a contratou, né? E hoje, gente, assim, eu não é querendo fazer propaganda da Sodier, não, mas é que eu amo, gordinho, né, gosto de comer. A gente ama os bolos da Sodier e também pela história, né? Hoje que é uma grande cadeia, né, de venda de bolos refinados, uma empresa brasileira reconhecida e que começou como?
né? Ela fazendo bolos para pessoas próximas, e isso, que delícia, delícia, começou a ampliar e hoje tem esse reconhecimento, né? Então, não existe fórmula mágica, eu não vou ser uma Creuza na vida, mas eu vou ser uma pessoa que eu vou ter um destaque no que eu gosto de fazer, tá? Então, tem, assim, a gente pode ficar aqui a noite inteira contando N histórias, né, e trazendo algumas fórmulas, né? Então, quando eu dou consultoria, eu dou muito consultoria nessa questão de empreendedorismo, né, de fazer planejamento de negócio, como eu abro meu negócio, então a gente faz todo aquele plano de negócio. Eu não gosto muito de plano de negócio, apesar de fazermos, porque o plano de negócio muitas vezes não mostra aquele brilho. Eu aprendi isso muito quando eu fazia doutorado. Eu fiz uma pesquisa sobre investidores anjos. Então, eu falava assim, era uma pesquisa de doutorado, querendo saber o que era investidores anjos, como que era a captação de recursos para pequena empresa, e um desses investidores, e aí eu vim com aquela cabeça de plano de negócio, né? Ele vai falar que para escolher um projeto para investir, ele vai querer ver o plano de negócios. E aí ele me respondeu o seguinte: plano de negócios? Eu olho sim, porque é importante, mas isso para mim é secundário. Eu preciso ver o brilho nos olhos do empreendedor. Se o meu empreendedor não tiver brilho nos olhos, eu não invisto. Então, o meu investimento só vai para aquele negócio, lógico, que eu vejo que vai ter um potencial, né? Também não estou rasgando dinheiro, mas para aquele negócio também que o empreendedor, ele acredita no seu negócio. Porque se ele não acreditar, o negócio não vai para frente. Então, a gente observa aí que vai ter o quê? O primeiro ano vai ser bom, segundo, no terceiro já está fechando as portas, né? Então, você não consegue, quem não tem esse brilho nos olhos acaba querendo essas soluções mágicas. E às vezes a gente tenta dar essas soluções mágicas, faz um planejamento estratégico, faz uma análise de mercado, e esse é o papel de várias consultorias, mas se a pessoa não gosta, acaba indo, né? E acaba fechando o seu negócio. Você falou de investidor anjo, falou de brilho nos olhos. Inevitavelmente me veio aí uma personalidade, né, que se transformou nesse mundo digital e que eu acabei vendo num programa, né, literalmente, aquele programa Shark Tank, né, onde nós temos lá algumas mulheres que são investidoras de fato, né, como Camila Farani, Luísa Trajano. São mulheres aguerridas, são mulheres que não põem seu dinheiro em qualquer lugar e que sempre falam disso, né, do brilho nos olhos, que sempre falam da pessoa demonstrar grande vontade. E aí me veio o case, que já virou um case, né, da Wakanda Educação, com a Karine, né, vou falar uma menina, né, lá da Bahia, que montou todo um negócio muito bacana, né, ela faz planos de negócio para microempreendedores, né, e ela até comentou lá no programa, né, a questão como é que era lá mesmo? O nome que ela deu? O empreendedor do busão. Aquele cara que vai vender alguma coisa, aquela menina que vai vender alguma coisa dentro do ônibus. E ali ela falou, você precisa ter uma estratégia de mercado para atingir o seu público-alvo, né? Você tem que ter lá conhecimento do seu produto, você tem que saber como atingir o seu público para que você consiga vender. E aí ela começou todo um negócio, toda uma estrutura ali a ajudar esses microempreendedores, né? E o brilho nos olhos cativou a todos que estavam ali, Kaique Maia, né, João Apolinário, todo mundo, os caras que realmente só investem em algo que é certo, em que a pessoa ali mostra o brilho, né? Mostra, né, o que o caipira poderia dizer do sangue no zóio, né? E isso que você disse agora talvez seja primoroso para quem quer montar um negócio, para quem está pensando no negócio, né?
E como é que eu consigo ter esse brilho nos olhos, além do gostar? Bom, é primordial, se você gosta, né? Eu falo assim, você só faz o que te traz brilho, as coisas que te dão prazer, que te dão bem-estar, né? Então, ela está fazendo isso porque algo está trazendo bem-estar a ela no ajudar as pessoas, né? A fazer a sua estratégia de mercado, planejamento de produto, planejamento estratégico, mercadológico, né? E como que a gente conquista isso? Fazendo o que nos traz prazer, né? Então, esse prazer é o que leva, então, a empreender. Nossa, até deu uma animadinha, mas não era a intenção. Mas esse é o fato, né? Então, eu falo que como que a gente conquista o brilho, né? Eu gosto do que eu faço, parece que você faz aquilo sem esforço, né? E o ato, porque ser empreendedor, gente, principalmente aqui no Brasil, não é coisa fácil, né? Tem a questão de abertura de empresa, tributação, né? Um mercado que oscila, né? É gasolina que sobe, está tendo a sexta alta, né? Em um período curto de tempo, né? Eu gosto de cozinhar, mas eu vou no supermercado, os preços estão altos, eu não posso repassar esse preço. Então a gente passa por várias dificuldades, né? Mas a gente consegue visualizar algo importante quando a gente gosta. Então, eu bato muito nisso, parece que assim, nossa, acho que a Marcela só sabe falar isso e dar isso de sugestão. Mas é verdade, como que eu crio brilho nos olhos, né? Como que você sabe que um casal está apaixonado? Quando um olha para o outro com brilho nos olhos, que aquilo dá prazer, aquilo é gratificante. E é a mesma coisa com o empreendedorismo. Quando eu gosto, eu faço, aquilo não é um fardo, apesar das dificuldades, né? E eu acho que um exemplo que você comentou da Luísa Trajano, né? Então, a CEO da Magazine Luiza, né? Também uma mulher muito forte, um grande exemplo do empreendedorismo feminino no Brasil. E nesse momento de crise, né? Ela gosta tanto do que ela faz, que ela só não olhou vamos dizer, para o umbigo dela, né? Que a Magazine Luiza, pelo dinheiro que ela tem, para ela ir para as redes sociais, né? Para ir para o e-commerce, isso ela fazia da noite para o dia, né? A gente fala, com dinheiro a gente move montanhas. Só que ela não pensou só nela, ela pensou assim, se a Magazine Luiza, dentro da sua plataforma, eu puder colocar pessoas pequenas para vender dentro da minha plataforma, eu vou ganhar e aquele indivíduo vai ganhar. Né? Não vou ganhar sozinho. Eu não vou quebrar sozinho. E o pequeno não vai quebrar. Né? Então, aí é o primeiro spoiler, né, que eu vou dar da pesquisa que a gente está fazendo no grupo de pesquisa que sou eu, o professor Edson Querido, o professor José Luiz, né, e alguns alunos, que é a questão da resiliência empreendedora e da mente aberta. Então, dentro daí, né, desse momento de crise que a gente está vivenciando, quem teve a mente aberta e que viu mais do que eu tenho que fechar as portas porque a gente está na fase vermelha, roxa, amarela, sei lá que fase que eu estou, mas eu estou ali para fazer a diferença, não só para o meu negócio, né, ou fechou as portas? Não tem problema, eu vendo pelo WhatsApp, né? Abriu, eu vendo presencial. Então, assim, não é a fase que nós estamos, é a atitude, essa mente aberta que os empreendedores têm, os que mais obtiveram sucesso nesse momento. Então, só queria trazer esse exemplo da Magazine Luiza, né, por essa força feminina que tem, ela também tem uma história muito forte. No começo, ela não foi essa mulher de sucesso que ela é hoje, ela teve todos os percalços, né, aí no caminho dela, mas que ela olha e fala, não, eu não estou sozinha no mundo, não, se eu ganhar sozinha, e aí é um pensamento, né, se eu se mantiver e todo mundo quebrar, não vai ter ninguém para comprar o meu produto. Agora, se todo mundo está junto e todo mundo está ganhando, todo mundo vai crescer. E eu vou continuar ganhando, que é o famoso conceito aí de economia colaborativa. Bacana. E aí,
talvez a palavra que mais tenha me gritado, né, nessa sua última fala foi atitude. E a atitude tem muito a ver com a questão do perfil, né? E aí você estuda perfil empreendedor. Tem alguma característica ou algum perfil que possa, de repente, ser mais benéfico, menos benéfico, mais... em especial, assim, a mulher tem alguma característica, algum perfil diferenciado aí nessa questão do empreendedorismo? A gente observa que a mulher, ela consegue ter essa, que a gente chama de mente aberta, né? Então, e ela é mais resiliente a situações de adversidade, né? Não estou falando só de crise, mas qualquer adversidade, seja às vezes mercadológica, seja financeira, seja em qualquer situação. Então, a gente observa dentro do perfil pessoas que têm uma visão mais aberta, são mais criativos, né, que acabam tendo uma visão minimizada, né, da situação de risco ou de crise, elas são mais empreendedoras. Quem é aquela mais, eu tenho medo, né, não quero me arriscar, né, não é porque às vezes não tem criatividade, mas o medo impede muito o ato de empreender. Então, dentro do perfil, a gente visualiza as pessoas que mais empreendem, são pessoas que têm um perfil mais criativo, né, é mais desinibido e mais mente aberta. Tá? Então, esse é o perfil que a gente observa mais no ato de empreender. Mas eu tenho um exemplo, por isso que eu falo, todos nós podemos empreender. Eu tenho um exemplo também na época que eu pesquisava investidores anjos, na época do doutorado, e nós fomos participar de uma seleção, igual tipo um Shark Tank, que eu também adoro, né, mas assim, eu falo assim, mais sem glamour, né, da televisão. Então, são projetos, então os investidores anjos fazem como se fosse um seminário, então as pessoas se inscrevem, são fóruns, eu escrevo o meu projeto, eu tenho que ir lá apresentar o meu projeto para ver se eles vão financiar ou não. Então, eu apresento, se for legal, eles financiam, se não, né, eles ganham, ok, até logo, projeto muito legal, tchau, e tudo mais. Em uma desses fóruns, estava eu e meu amigo de doutorado, o Antônio Lobosco, e aí eu falei pro Lobosco, nossa, agora vai vir uma menina de 25 anos, que ela faz programação e ela é de segurança. Nossa, deve vir, sim, super, né, arrojada, né, deve ter várias ideias. Quando a moça entrou na sala, ela não conseguia nem falar. Ela tinha uma vergonha, porque assim, ela era ótima no que ela fazia, ela era programadora de segurança. Pra vocês terem noção, ela já tinha entrado em sistema de banco, né? Ela fez um teste até para ter essa ideia, para testar o sistema dela de segurança de dados, isso lá em 2011, ela teve a ideia, ela era uma ótima programadora, assim, arrebentava, ela era o que ela amava fazer, só que ela não tinha dinheiro para investir no negócio, e ela fez a inscrição, e os caras acharam fantástico o projeto dela. Quando ela foi explicar o projeto, gente, eu lembro até hoje, ela gaguejava, ela não conseguia mostrar a ideia, aí ela falou assim, gente, eu posso ir atrás de um toldo preto, que aí eu vou fazendo a programação, eu vou descrever a minha empresa em linhas de programação. Aí os caras, putz, caramba, nossa, né? Já, tipo assim, não vou investir. E aí ela começou a demonstrar o produto, e os caras ficaram fascinados. Gente, ela não conseguia completar uma frase na frente das pessoas, mas na programação ela era um arraso. Ela teve todos os investidores anjos que queriam investir no projeto dela. Né? Então, assim, não é porque ela foi super criativa, desinibida, sabia falar, não. Ela era totalmente introspectiva, mas ela tinha uma ideia. E quando ela entrou na sala, e aí é o famoso brilho nos olhos, né? Que aí teve um que falou assim, eu não consegui enxergar o brilho nos seus olhos, mas eu vi o brilho na sua programação. É isso que você ama. Então, é isso que está me motivando a investir no seu negócio. Hoje, ela vende para todas as instituições financeiras do sistema dela.
Caramba, hein? É aquela história, né? Aí entra alguns aspectos de personalidade, né? A introspecção, entra aspectos que muitas vezes fazem diferença num grande negócio, né? E qual é o impacto disso? A gente não sabe, né? De repente ela poderia perder aí uma grande oportunidade, né? Ela não tinha dinheiro, mas ela tinha o conhecimento, ela tinha a habilidade, tinha a capacidade, mas, de novo, não tinha o dinheiro. Foi em busca do dinheiro, mas estava ali travada, né? Precisou de um pano preto para ajudá-la a se esconder um pouco e aí mostrar tudo que ela tinha de melhor. Uau, hein? Será que isso também não atrapalha o pequeno empreendedor? Eu vou resgatar uma das suas falas, da dificuldade de se empreender no nosso país. Será que essas características pessoais e somado a tudo que a gente vive no nosso país, né, que geram entraves, né? Hoje a gente tem toma-se pelo menos 173 dias, se não me falha a memória aí, para você conseguir abrir uma empresa de fato, concluir a abertura de uma empresa no país. Começar antes, né, a atuar com ela, você até pode, consegue já umas licenças, mas ter ela pronta, se não me falha a memória, são 173 dias. É muito tempo, não é? Hoje eles até fizeram a redução desse período, né? Algumas prefeituras hoje têm a sala do empreendedor, né? Então você consegue, acho que quase na sua totalidade, pelo menos aqui na nossa região, todas as prefeituras têm aí, junto com o Sebrae, uma parceria e que faz esse processo de forma mais rápida, né? Então, pelo menos o ato de abrir hoje no Brasil não está sendo tão complicado. O que é complicado é essa questão realmente de recurso. Muitos não têm recursos para começar a empreender, né? Então, qual é o meu conselho em relação a isso, né? Então, a gente tem várias modalidades, né, ou várias fontes de financiamento, né? Então, a gente pega, por exemplo, o micro, né, empreendedor. Tem o banco, aqui no São Paulo, tem o Banco do Povo, né? Tem algumas empresas, né, sociais, né, algumas que a gente chama as fintechs hoje, né, que estão surgindo aí as financeiras, né, mais digitais, estão fazendo empréstimos para pequenos empreendedores, tem esses investidores anjos, né, infelizmente ainda aqui no Brasil não é muito divulgado tudo isso, né, então projetos assim, que são mais fora da caixinha, né, que são mais inovadores. Aí você tem, por exemplo, a própria FAPESP, as fundações de amparo à pesquisa no Brasil, fazendo esse fomento nos empresários. Né? Então, a gente tem várias fontes de financiamento, mas, todavia, ainda não é muito divulgado. Né? Então, aonde que eu pego o recurso? Né? Então, isso ainda precisa, a gente pode até depois pensar uma forma da gente discutir quais são as principais fontes de financiamento que existem no Brasil para fomentar o pequeno negócio. Né? Então, existem, às vezes, vários empreendedores, né, que são os investidores anjos, estão fazendo aportes em pequenos negócios, e negócios não precisa ser, né, igual, né, Magazine Luiza ou Sodier, não, eles estão investindo em algo que é realmente pequeno, né, que tem um crescimento acelerado. Então, a gente tem umas fontes assim, interessantes. Isso é bacana. E, de novo, retomando só esses exemplos, Sodier, Magazine Luiza, eles começaram pequenos, né? Ninguém nasce gigante. Né? A história da Magazine Luiza é fantástica, né? Uma pequena lojinha que foi se transformando e virou essa potência. Sodier, como você já citou, né? Um bolo feito na casa de uma pessoa que era empregadora dela e da dona Creuza e que depois cresceu absurdamente, né? Ó, tem aqui ó, um recadinho da Luana Barbosa de Moraes, né, te dando boa noite, parabéns, dizendo que é um orgulho a mulher que você é, hein? Essa não vale. Essa aqui não tinha como não te passar, tá? Não tinha como não te passar, hein? Essa também, assim, não é fazendo
rasgação de seda, né? A minha irmã é uma grande psicóloga que a gente tem aí, eu vou até chorar, mas a gente está empreendendo muito nesse momento de crise, não crise financeira, mas crise pessoal, porque, como todos sabem, a gente perdeu nosso pai para o Covid e estamos aí, firmes e fortes, nessa empreitada. E, ó, eu diria que você não só se emociona, mas como nos emociona. E por isso que eu tenho uma profunda gratidão pelo tamanho da sua generosidade em estar aqui, né, comigo e com tantas outras pessoas que nos assistem, né, e que vão nos assistir. Realmente é uma crise essa que nós enfrentamos, é um período em que deixam de ser números grandiosos, não dá para dizer diferente, números grandiosos, né, e passam a ser pessoas próximas, porque é o caso do teu pai, é o caso do pai de muitas pessoas, é o caso do marido, do irmão, são muitas pessoas e às vezes a gente se esconde um pouco atrás de números e esquece aquilo que você trouxe no empreendedorismo da mulher, né, que não são números, são pessoas. E é fundamental que, em toda e qualquer situação, nós lembremos sempre disso. As pessoas não são importantes. Os números, eles se alteram. Os números, eles crescem, diminuem, mas as pessoas, elas vão nos fazer falta, ou elas vão, de alguma forma, se destacar num momento como esse. E aí é claro que a gente sempre busca que as pessoas se destaquem, né? Mas temos que entender que às vezes essa perda, simplesmente nos deixar, ele marca de tal forma que aqueles que ficam, eles precisam pensar diferente, eles precisam ressignificar tudo o que vivem. E da mesma forma que esse evento foi motivado por uma perda, tem o nome de uma pessoa que nos deixou, né, que deixou a minha família, que era uma pessoa que tinha um coração enorme, que tinha a solidariedade como uma grande marca, né, uma pessoa que se doava. Eu tenho que dizer que muito ela se assemelha a você, Marcelo. Porque o estar aqui, né, num momento como esse, falando de um tema assim que é maravilhoso, né? E uma condição de se pôr como mulher a falar disso. Para mim é gratificante, eu não tenho palavras para te agradecer. Eu sei de todo o enfrentamento que você fez, eu sei da perda que você teve, e você compreendeu aqui a perda que a minha família teve e você se dispôs a estar aqui, de peito aberto. Então, você sabe de toda a minha admiração por você e vários outros aqui disseram a mesma coisa. A sua grandeza é ímpar. Não, eu agradeço. Eu acho que assim, a palavra que você falou realmente é significar, né? Trazer significados para a sua vida. Eu acho que o empreendedorismo traz isso, né? Eu falo ser independente, né? Em relação, né, ao seu modo de vida, essa questão de abrir o negócio, contribuir, trazer benefícios não só econômicos, mas sociais, individuais, organizacionais. Eu gosto muito de gerar benefícios, né? Eu acho que qualquer situação a gente tem que nos transformar, né? Acho que somos fênix, né? A gente acaba sendo destruídos e das cinzas a gente ressurge. Mas olha, tenho que te dizer uma coisa. Em momento nenhum você foi destruído. Em momento nenhum você será destruído.
tudo que você vem construindo, ele tem se alicerçado de tal forma que jamais você será destruído. Você já tem um legado muito grande de pessoas que te admiram, de pessoas que te querem bem, e eu tenho certeza que, seja aqui nesse plano terrestre, ou seja em outro plano espiritual, né, todos vão olhar para você sempre com muito carinho, todos vão olhar para você sempre com o olhar daquela mulher destemida, brava, e olha que eu sei o quanto é brava, né, e valente. Né, e talvez né, o maior legado é essa sua bondade, esse seu carinho, essa sua solidariedade com pessoas como eu, né, que enquanto teu aluno tive o prazer de ter você ali numa conversa de igual para igual, e que agora aqui você me proporciona um momento como esse. Então, eu digo para você, perdas nas nossas vidas, elas são dolorosas, mas elas também nos permitem o crescimento. E eu sei que, por mais que a gente não queira aceitá-las muitas vezes, né, elas vão nos fazer crescer. Você tem uma família tua, hoje eu sei que você quer fazê-la crescer. E a maior forma que a gente tem para honrar pessoas que foram especiais e que continuarão sendo especiais em nossas vidas, é sempre fazendo o melhor de nós. E mulher, professora, economista, pesquisadora, doutora, eu poderia tecer mais um monte de palavras que te referenciam, né? Você é única também. E eu tenho certeza que Papai do Céu e o teu Pai no céu, eles vão sempre te abençoar, né? E eu vou ser eternamente agradecido a você por um momento como esse, por estar partilhando conosco um conhecimento que, meu Deus, como é grande. Você é divino. Já dizia um conhecido meu, né? Ele falava assim, o conhecimento que não é divulgado, ele se perde, né? Então, a gente tem que divulgar. Quanto mais a gente divulgar o nosso conhecimento, que é tão pequenininho, né, na frente de muitos conhecimentos, né? Eu não sou, como diz, eu não sou ninguém nesse mundo do conhecimento. Ai, gente, a gente vai ter que ter uma empreendedora aí com maquiagem prova d'água, né? Vamos fazer aí, né, caso assim, né, um patrocínio, brincadeira. Mas é isso, eu acho que a gente tem que realmente... eu faço o que eu amo, então isso eu acho que é o mais importante, né? Eu acho que eu nunca faço nada na minha vida sem amor. Eu acho que o amor movimenta tudo, apesar de todo mundo fala, eu sou briguenta, eu sou, né? Minha família que sabe disso, né? Eu sou muito nervosa porque eu gosto das coisas muito certas, e eu acho que todo mundo, e eu bato muito forte, né? Todo mundo é igual, todo mundo tem os mesmos direitos, né? Então, por isso que eu acho que eu, às vezes, brigo demais e as pessoas acabam não entendendo. Mas esse é acho que o lado do ser humano, né? Então, a gente realmente tem que ir buscar, né, esse crescimento pessoal, ajudar as pessoas, né? E o conhecimento da gente é para ser divulgado. Para ser partilhado, né? Para ser solidarizado. E ó, só para mim não perder a palavra, né, o GAC ele faz isso também. E nós precisamos fazer isso para o GAC, nós precisamos pensar aí o bem de outras pessoas, e se nós pudermos doar, né, o que nos for possível, né, é sempre muito bom. Marcela, doutora Marcela, quero que você saiba que momentos como esse
para mim, eles ficam eternizados, né, na memória. E eu diria que agora ele vai ficar, de fato, eternizado para todo um sempre aí, né? Porque nós partilhamos isso com muitas outras pessoas e vamos continuar partilhando, porque outras pessoas nos verão. Então, eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem para nós a respeito de como as mulheres podem enfrentar as crises, como as mulheres podem se tornar empreendedoras, como a mulher pode, num momento como esse, fazer-se presente na sociedade de forma geral. Mulheres sejam fênix, né? Ressurjam das cinzas. Então, busquem a força interior para empreender ou para fazer o que você mais gosta, né? O que você mais gostar de fazer. Eu acho que, acho que a mensagem de hoje que eu quero deixar empreendam, né? Da forma que vocês quiserem, que vocês gostarem, mas sempre pensando no outro, né? Não é fazer um negócio social, não é isso. Né? Eu acho que é empreender contribuindo para uma mudança do mundo. Né? São pequenas ações que a gente faz essa contribuição. E, assim, a minha mensagem seja um agente transformador, né? Seja para as outras pessoas ou para você mesmo. Né? Eu tenho uma situação de crise, seja ela... E aqui, gente, eu estou criando crise, não só a questão da pandemia, porque todo mundo fala da pandemia, não. É crise mesmo, crise pessoal, crise financeira, né? Crise pode ser da pandemia ou qualquer tipo de crise, mas que vocês consigam renascer dessa situação de dificuldade, né? Que a situação de dificuldade sempre é passageira e a gente sempre tem que superar. Então, e sempre olhar para o próximo, não somos sozinhos, né? Esse ano na formatura, né, graças a Deus, eu não chorei, né? Eu peço desculpa porque eu sou manteiga derretida, eu choro com propaganda de margarina, então imagina, né? Em algumas situações, mas eu falei para os meus alunos que não adianta ter diploma, né? Se a gente não tiver empatia, né? Se a gente não tiver saber a dor do próximo, se a gente não tiver paixão pelo que a gente faz e se a gente não tiver atitude. Se a gente não tiver atitude, a gente não sai do lugar. Né? Então, eu falo, um dos grandes exemplos também, e aí não falo de empreendedorismo feminino, eu falo de seres humanos, é só você assistir a Paralimpíada. Né? Porque a Paralimpíada, eles passam por todas as adversidades do mundo e são atletas de ponta. Né? Por quê? Porque eles tiveram atitude. Né? E isso é o mais importante. Então, tenham atitude, sejam fênix, que vocês vão longe. Né? E, assim, desejo o maior sucesso a todas e o que precisar pode sempre contar comigo. Eu conto mesmo porque pessoas como você, elas marcam a vida de quem tem, né, carinho, tem vontade e tem desejo por conhecimento e pelo melhor. E eu me vejo dessa forma. E é por isso que eu sempre vou contar com você mesmo, eu sempre vou te buscar. Porque eu disse a você antes, né? Não vou cansar de tecer elogios a você. Porque realmente você é uma pessoa que marcou a minha vida acadêmica e agora, em diversas outras ocasiões, já marcou a minha vida profissional e, por que não dizer, a minha vida pessoal. Então, eu quero que você também conte comigo sempre que precisar. Gente, ele faz uma muqueca bem gostosa, viu? Só para descontrair, para a gente parar de chorar. Eu tenho que confessar, viu? Não sou eu, é minha esposa. Ela que... viu? Olha. Ela que arrebenta nisso. Enganou, gente. Ela que arrebenta. Marcela, grato demais. Sei que o cunho maior de solidariedade
aqui por parte desse evento, dessa jornada, desses passos que estamos caminhando é para com o combate ao câncer, mas a sua solidariedade para com todos nós aqui foi tão grandiosa quanto. Então, desejo a você uma vida maravilhosa, né, de muita prosperidade, de muita abundância, de muita saúde, né, e que cada vez mais você só cresça pessoal e profissionalmente. Que o seu pós-doutorado agora seja de grandes descobertas para nós enquanto cientistas, pesquisadores, né, para que eu possa amanhã ou depois estar pegando o seu estudo, né, para usar ali de referência para me dizer, olha, tá vendo, ó, essa daí, ó, foi minha professora, arrebentou. Como eu já faço com outros materiais seus. Então, muita paz, muita saúde, grato de novo por esse momento, né, e espero que tenhamos muitas e muitas outras oportunidades juntos. Não, com certeza, eu quero agradecer, né, deixar uma mensagem, não estamos sozinhos, né, nesse mundo, então, realmente eu venho aqui para contribuir, espero, né, ter passado uma mensagem importante, eu tenha motivado alguém que nos escuta, né, nesse processo, não, vou empreender, eu já estava querendo empreender, ou sou empreendedora, ou empreendedor, e estou triste porque vamos entrar numa fase, vamos fechar, mas não, gente, não desanime. Né? Esse é o grande ponto. Estamos todos na mesma situação, então tente enxergar algo de bom nessa situação. Tenha uma mente aberta, seja resiliente, né? Seja um empreendedor resiliente, né? Que nós vamos ter uma saída. E assim, gratidão também, quero agradecer você pelo convite, né? Agradecer a sua família por vezes ter me acolhido, né, quando a gente foi para, né, Caraguá, dar as palestras, né, agradecer os seus alunos que sempre me acolheram tão bem, né, nas palestras que a gente foi, né, dar lá no Instituto, né, agradecer toda a minha família, agradecer todos os meus amigos que sempre estão do meu lado. Então, assim, como você falou, a palavra realmente é gratidão, né? E gratidão a todos que nos escutam, né? Por ter despendido esse tempinho. E, novamente, o que vocês precisarem, pode sempre contar comigo. Estamos aqui para colaborar para o número de empreendedores. Agradeço demais. Um grande abraço, fica com Deus e vamos sempre nos falando. Amém. E gente, que essa jornada siga, né, com seus passos, trazendo grandes conhecimentos, trazendo grandes possibilidades de desenvolvimento, de autoconhecimento, e vamos em frente. Grande abraço, Marcela. Fica com Deus. Amém, gente. Tchau, tchau. Um ótimo final de semana.